Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Espero que sim, porque em Brasília as coisas andam meio tensas. Eu não pude fazer o vídeo do meio da semana, porque tive uma viagem para fazer para a capital, Teresina, e só fiquei me inteirando das informações e aproveitei então para fazer um breve resumo, né? Justamente da prisão do Bob Jeff. Na verdade, eu fiquei de comentar a questão do voto impresso, então vamos assim. Desde a derrota do voto impresso, passando pela prisão do Bob Jeff, a reunião entre Barroso e Mourão, e um Twitter que o presidente soltou ontem, né, colocando agora em xeque o Senado, e por fim um áudio muito importante. Isso vai ficar no final, e não perca, vá até o final desse vídeo, assista tudo, porque eu vou fazer um react em cima desse áudio. Eu não gosto muito de áudio, mas um pouquinho mais à frente eu explico direitinho, tá? Esse áudio é um áudio completamente diferente, tá? Eu não tô vendo ninguém falar sobre ele. Quero agradecer aqui aos colaboradores, né? Pessoas que mandam para mim essas informações, que às vezes não tem como ver tudo, né? E a gente acaba sabendo. Então vamos lá. Como era de se prever, né? A votação em plenário da Câmara do voto impresso foi derrubada. Muitos alegam que não houve tempo hábil, etc. e tal, mas para mim o presidente ele tem controle total da situação, sabe? Quando o Lira coloca isso em pauta, com certeza ali já era uma articulação, tá? Do Ciro Nogueira, né? E não Lira, foi barrado na comissão, vamos colocar em plenário, né? Vai ser barrado também. Para mim, o tempo todo, o presidente sabia que seria barrado. Porque é só você pegar a questão do Barroso ter entrado na Câmara, né, e mudado a opinião dos líderes partidários, para que esses então mudassem, né, as opiniões de voto, né, dos seus deputados. E ficou muito fácil de entender. Porque se você pegar ali uma casta muito grande, tem processo no STF. Então a conversa, para mim, eu não estava lá, eu não vi, ninguém vazou essa conversa, mas para mim a conversa foi uma só. Olha, quem tem processo no STF, se votar a favor, a gente vai desengavetar, a gente vai prosseguir. E a maioria dos processos que estão no STF são passíveis, né, de prisão, de perda de mandato. E nem o deputado quer isso, obviamente, né? Então não tem muito segredo, nada me assusta aí, né? E foi o que foi feito. O presidente sabia exatamente quem tinha processo, já tinha uma listagem, sabia que venceria por maioria, a maioria votou sim, mas precisava de uma maioria absoluta, né? Então, no caso, nós perdemos ganhando, porque o presidente sentiu que tem maioria, o recado foi dado, querem tentar o impeachment, tentem, né? Porque claramente não vão conseguir. Beleza, foi barrado. Só que aconteceu uma coisa aí muito interessante que poucos falaram. Aliás, eu vi o Ed falando isso, o Ed Raposo, né? O que aconteceu? Os animais saíram da toca. Muitos deputados, para assegurar a sua opinião ou a sua mudança de opinião, tiveram que mentir. Né? E aí veio aquela conversa que você ia levar o voto impresso para casa, eles sabendo que não é assim e que teria que mostrar comprovante para a milícia, e inventou aquele monte de desculpa que as urnas jamais foram adulteradas ou fraudadas e que nunca um hacker invadiu o sistema do TSE, e tudo isso é uma balela, uma conversa bolsonarista de quem usa chapéu de alumínio, terraplanista, aquela coisa toda, né? Então ali é o que acontece, a galera criou uma lista de quem votou contra, né? E muitos desses que votaram contra estavam a favor, né? E falavam que não mudariam nunca, né? Pela convicção, né, de serem favoráveis a colocar uma impressora ao lado da urna. De repente esses caras mudaram, e mudaram para quê? Então já se sabe, né, quem tem ali o teto de vidro. Então houve um expose gigantesco, né? E esses caras hoje falam, puta merda, né? Hoje eles descobrem que o pessoal costuma dizer, né, xadrez 4D. Não, nesse jogo político, o presidente ele moveu uma peça que colocou, né, em xeque toda a Câmara dos Deputados. Pro Lira ficou muito bom. Ele colocou no plenário e foi derrotado. Para o Lira não vai acontecer nada. Lira que também tem processos no STF.
Vai vendo como é a nossa política. E tudo bem, todo mundo ficou com aquela cara de derrotada, acordando no dia seguinte com aquele gosto horrível de cabo de guarda-chuva na boca, e a vida seguiu. Eis que o Alexandre de Moraes manda prender o Bob Jeff de novo por algo que ele falou, né? Onde deveria ser resolvido em instância comum, como calúnia, difamação, não. Como que ele usou o termo lá, como se fosse uma formação de quadrilha, né? Uma milícia digital, uma coisa que, sabe, o que é milícia, afinal? Se você for pesquisar no dicionário o que é miliciano, né? É um grupo armado paramilitar, não precisa nem ser armado, né? Um grupo paramilitar que quer fazer de forma clandestina um agrupamento militar. Pronto, as Farc é uma milícia, né? Tá explicado. Então, ninguém aqui está criando um exército paralelo às Forças Armadas brasileiras, né? Mas tudo bem. Então, de novo, o Alexandre de Moraes abre o inquérito da sua própria cabeça, sendo ele, abre aspas, réu, ele cria um ofício, né, para que ele mesmo autorize a abertura de inquérito. Então, solicito ao excelentíssimo, eminentíssimo, excrementíssimo senhor Alexandre de Moraes, né, este ofício pedindo-lhe autorização para que abra um inquérito, né, para investigar a fala de fulano de tal. E aí ele foi lá, olhou o que ele leu, nossa, que bonito, eu vou autorizar. E ele mesmo autorizou. A revelia da lei, a revelia do que pede o processo, né, judicial, como ele deve ser impetrado. O STF diz que comunicou a PGR, o Alexandre de Moraes diz que comunicou a PGR, e a PGR deu 24 horas, a PGR extrapolou, a PGR falou não, em nota a PGR falou, nós se posicionamos contra a prisão do Bob Jeff porque ele não tem foro privilegiado e porque esse inquérito é ilegal. Vale lembrar que nós pedimos para arquivar o inquérito das fake news anterior e o Alexandre de Moraes cancelou, arquivou, né, aquele processo do fim do mundo, só que às 11h59. Quando foi meia-noite e 1, ele abriu outro. Né? Então ele meio que deu um migué ali. Né? E tá tudo errado, o presidente tem razão e aí a coisa segue. Então o Bob Jeff vai preso. E é uma prisão, né, que não é nenhuma prisão temporária, prisão preventiva, para ele não incorrer no mesmo erro do Daniel Silveira, que ele está sendo cobrado. O cara pagou a fiança porque você não solta. Fica aquela carga de ditador, mas a soberba é tão grande que ele não volta atrás, né? Ele espera os ânimos baixar, daqui a pouco o Daniel Silveira tá solto, se é que vai ser solto, né? Então você vê que tá sendo feito todo um negócio aí que tá muito complicado. Bom, dito isso, as redes sociais foram para cima. Eu não vou aqui me ater sobre a pessoa do Roberto Jefferson, você sabe. Eu tenho algumas opiniões sobre ele, mas não é o caso. Mais um brasileiro está preso por simplesmente falar, né? Não tem nem foro privilegiado e o STF é que está cuidando da sua prisão. E aí virou um estardalhaço só. E eis que o nosso excelentíssimo senhor presidente da República solta o seguinte Twitter. Compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aí, ó. Você está vendo a matéria lá no fundo? Do Barroso levou o Bolsonaro a pedir ação. Ali é a reunião do Mourão com o Barroso. Eu vou falar em seguida, tá? Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Então, aqui onde está selecionado acima, o presidente fez um preâmbulo, né, para dizer do que se trata. Em seguida, ele dá nome aos bois e fala, ó, são esses caras aqui que estão balançando, chacoalhando a República, né, e criando essa ruptura ou disruptura, como quer que chamem, né? Segue aqui o presidente. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Continuando aqui com a fala do presidente, lembro que, por ocasião de sua sabatina no Senado, o senhor Alexandre de Moraes declarou: reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e a minha devoção com as liberdades individuais. Foi isso que falou o cabeça de ovo e parece que ele não cumpriu. Continua aqui.
O brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais, que estão lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, como o da liberdade de expressão, continue a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los. Vou voltar aqui para mim. Então o presidente ele é bastante direto, ele é cirúrgico, né? E o que ele está fazendo? Assim como houve um exposed da Câmara, agora haverá um exposed do Senado. Você, caro inscrito deste canal, que está acompanhando esse vídeo, você não está aí acreditando que o Pacheco, Rodrigo Pacheco, estará um pedido de impeachment. Você não está pensando isso, está? Não é esse o objetivo. Mas tá, suponhamos que o Rodrigo Pacheco, pressionado, vendo que não tem como se movimentar, né? Ele fala, bom, eu vou instaurar um pedido de impeachment, então, conforme o presidente está pedindo aí. Você ainda acredita que o Senado, na maioria daquelas velhas raposas, devendo até o pescoço no STF, atolado até o pescoço no STF de processo, você acha mesmo que esses caras derrubariam um ministro? Claro que não, você não é tão inocente a esse ponto, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? Todavia, o presidente, ele de novo está fazendo as hienas saírem da toca, se é que hiena vive em toca. Bom, nunca fiz um safari, não saberia te dizer. Todavia, ele está tirando esses animais noturnos, está tirando a luz do sol. Ele está expondo. Além do que, ele está fazendo tudo dentro das 4 linhas, né? Eu ouvi um comentário no Twitter, eu não vou me lembrar de quem foi, dizendo que os ministros da STF, principalmente esses dois, não estão jogando mais fora das 4 linhas, estão jogando fora do estádio, né? Já saiu para fora, virou uma arena a céu aberto. Todavia, o presidente está se fundamentando em ações, né, para mostrar que ele tem seguido a risca. E outra, o presidente está fazendo uma coisa que há muito ele deveria ter feito lá do começo. Ele está criando a narrativa. Muita gente fala que narrativa é coisa ruim. Não, narrativa é o que vai ser contado sobre os fatos. É a narrativa que a pessoa tem. Tipo, puta, você viu que o Omar Aziz... Aí tem uma narrativa que ele cria ali, baseado, né, em toda essa visão que ele tem da coisa. Então o presidente está dominando a narrativa, né? Então o presidente faz isso, o presidente faz aquilo, o presidente impetra isso, o presidente solicita aquilo, né? O presidente solicita que o povo vá para as ruas dia 7 de setembro, vai ser gigante, eu estou me articulando aqui, parece que nós vamos para Teresina sim, né? Então de lá vou ver se eu faço alguma live, alguma coisa, alguns vídeos para postar no canal, você vai ver. Pela primeira vez, né? Eu não vejo vídeo de piauiense na internet, em manifestações, mas dessa vez vocês verão, e por aí vai, né? Então o presidente ele tá fazendo, amarrando todos os pontos, porque a manifestação será a peça final a ser jogada, porque o presidente mostrará ao mundo, né? E nós temos que fazer essas imagens viajar no mundo inteiro, que milhões e milhões e milhões de brasileiros foram às ruas mostrando apoio. E aí aquela narrativa que hoje eles dominam fora do país, né, os nossos opositores, ela vai cair por terra. Por quê? Porque o que vem a seguir é algo sem precedente, algo muito perigoso, né? E aí, não obstante, o presidente ele se depara com essa situação aqui, ó. Reunião entre Mourão e Barroso levou o Bolsonaro a pedir ação contra o STF. Está no Poder 360, muito do que nós leremos aqui é a opinião da mídia, mas depois eu vou dar minha opinião sobre o assunto, né? O presidente entendeu que o vice-presidente articula impeachment e por isso decidiu reagir e vai pedir ao Senado ação contra Barroso e Alexandre de Moraes, que é aquele post lá que o presidente fez. Ele já fez essa ação, né? Um fato levou o presidente Jair Bolsonaro a escalar a reação contra o Supremo Tribunal Federal neste sábado, 14 de agosto de 2021. A divulgação de que houve encontro do vice-presidente da República, general Milton Mourão, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Luiz Barroso, da Casa do Magistrado. Segundo publicou o Jornal do Estado de São Paulo, Barroso convidou Mourão para encontro na última terça-feira, no dia 10 de agosto, no mesmo dia que pela manhã houve o desfile de veículos militares em frente ao Palácio do Planalto. Não vamos continuar lendo, não há necessidade de fazê-lo, mas aqui você já tem, né, o Mourão também sendo cortejado pelo Barroso.
Por que, gente, eles estão fazendo isso? Barroso foi, junto com Alexandre de Moraes, ao Senado. O Alexandre de Moraes encontrou-se com Rodrigo Maia e o representante do Dória, né, lá em São Paulo, que é o vice-governador de São Paulo. Se encontraram no dia seguinte, Bob Jeff estava preso, né? Coincidências, são coincidências aqui, eu não estou querendo, né, conjecturar nada, apenas coincidências, tá, pessoal? Por que eles estão, né, esses ministros estão à revelia da Constituição, agindo de forma política, né, articulando nos bastidores? Por que eles fazem isso, né? Justamente porque eles estão desesperados. Eles estão vendo que a água bateu na bunda, e o que eles estão fazendo? Vamos angariar apoio de deputados, vamos angariar apoio de governadores, essa é a representatividade do vice-governador, e vamos angariar um apoio internacional. No caso, para mim, o vice-governador representa os interesses chineses, já que o governador é assim, né? Com a galerinha do zóio puxado lá. E até o que o Aming lá, o embaixador, vem colocar nas suas redes sociais, né? Dizendo que o dia que o Roberto Jefferson foi preso, para ele foi um grande dia, isso já nos chama a atenção para algo muito, muito curioso, né? Então a gente vê que o jogo está sendo jogado, está acontecendo muita coisa nos bastidores, e esses ministros claramente eles estão desesperados, e toda e qualquer ação que eles estão fazendo, para mim, de forma muito clara e objetiva, no intuito de mostrar que não são fracos assim, né? Rodrigo Maia, apesar de não ser mais o presidente da Câmara, ele tem uma circulação e uma articulação política muito grande. Afinal de contas, ele foi o presidente da Câmara que mais tempo ficou sentado naquela cadeira ali. Então, embora ele não tenha força ante os seus eleitores, ele tem sim nos bastidores muita força política, né? Então algo eles estão bolando, só que para eles só resta uma saída: agir fora das 4 linhas da Constituição. E o presidente está instigando isso. Tem um jogo que eu não sei o nome, que é aquele jogo de pecinhas que você monta uma torre, né? E aí começa todo mundo então tirar peças aleatórias, né? Tirando as pecinhas, é minha vez, é sua vez, é minha vez, é sua vez, até que isso desmorone, né? Até que essa torre caia. Então é mais ou menos isso o jogo que está sendo jogado, tá? Então todo mundo, o presidente tira uma peça, o STF vai lá e tira outra. Não pode ser o executivo e os militares a tirarem a peça que vai desmoronar, né? Deixe que os inimigos façam isso. Então é um jogo muito cuidadoso, é um jogo muito meticuloso e é um jogo ao mesmo tempo muito perigoso. Quais são os próximos passos, né? A primeira coisa que nós devemos dar atenção é para a manifestação de 7 de setembro, né? Além do povo de direita, dos conservadores, dos apoiadores de Bolsonaro, que naturalmente já enchem as ruas, nós temos isso aqui ainda. Nós temos o Sérgio Reis organizando um manifesto com caminhoneiros a favor de Bolsonaro. Não é só o Sérgio Reis, tá? O Sérgio Reis, ele toma ali a frente, mas ali tá o agro, e tá representantes de caminhoneiros, enfim. Então o negócio parece ser bastante organizado. Eu vou ler rapidinho aqui e passar o vídeo, tá? Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor afirma que a ideia de pedir uma ação dos militares junto ao presidente para salvar o país. Concordo com ele, porque chega uma hora que não dá mais, mas isso tem consequências e o final do vídeo a gente vai falar muito sobre isso, tá? Lembrando que esse vídeo vai ficar longo, tá, meu amigo? Tenha paciência, se você quer vídeo curtozinho, vai para outro canal aí. O cantor Sérgio Reis anunciou que está organizando uma manifestação com o movimento dos caminhoneiros e agricultores em favor do presidente Bolsonaro. A sede do protesto, segundo o artista, será Brasília. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor afirma que a ideia é pedir uma ação dos militares junto ao presidente para, de acordo com ele, salvar o país. Veja, o Bielcon colocou eu até sigo ele lá no Twitter, né? Colocou esse Twitter aqui: tem um enorme movimento marcado para 7 de setembro. Até antes, liderança do cantor Sérgio Reis, arrastando todo o movimento dos caminhoneiros, onde vão exigir a ação dos militares junto ao presidente Bolsonaro. O Brasil vai parar. Vamos aqui então ouvir o vídeo? Pessoal de Ponta Grossa, aqui é o Sérgio Reis. Hoje nós fizemos uma reunião num hotel aqui em São Paulo, com todos os líderes desse Brasil, os presidentes dos caminhoneiros, dos agricultores. Estamos fazendo um movimento para salvar o nosso país. Isso é uma coisa séria. Queremos fazer um movimento clássico, sem agressões, sem nada. Nós queremos
dar um jeito de movimentar esse país, salvar o nosso povo. Nós estamos organizando talvez 4, 5, 6 de setembro. Dia 7 de setembro não queremos fazer nada para não atrapalhar o nosso capitão Bolsonaro, nosso presidente, no desfile, que é uma data importante, sem criar tumulto. Depois vamos ficar lá, vamos acampar, vai ter um galpão, vai ter refeições. Vocês que estão a fim de salvar o Brasil, vamos com a gente para Brasília. Vocês vão se assustar com o movimento, mas a gente dá paz. Mas nós estamos nos preparando judicialmente para fazer uma coisa séria, para que o governo tome uma posição, o exército tome uma posição, mas se o povo não tomar essa posição, nada vai. Então, o convite está feito. Eu vou estar lá, Eduardo Araújo, um monte de artistas e grandes empresários do Brasil, que não aceitam mais a situação que está no nosso país. Aí o convite está feito. Eles vão fazer acampamento, vai ter almoço, vai ter banheiro químico, e eles querem ficar lá até que essa situação se resolva, né? O presidente do Senado vai ter que acenar para alguma coisa, né? Então vai ter trailers, né? Já estão chegando milhares e milhares de trailers lá, os caminhoneiros que vão apoiar, parando, quem puder ir para Brasília vai, né? Mais a caravana, mais o povo de direita, mais os agricultores, né? Então está sendo muito bem organizado para que se permaneça acampado diante do Congresso. E eles diz que não sairão de lá até que haja uma resposta. Gente, analisando como estão as coisas, por aí a gente já percebe que a gente já começa a sofrer alguns riscos, né? Por exemplo, o risco de desabastecimento ou de elevação inesperada dos preços. Mas é um remédio amargo que todos nós teremos que tomar. Porque eu creio que na situação que as coisas andam, uma semana só que esses caminhoneiros parem, e nem precisa ser todo mundo, basta que seja 40% da categoria, já ferra bastante a coisa, né? Já complica muito pra gente. A gente já vai ter dificuldade aí de abastecimento e as coisas tendem a subir, né? De maneira assustadora, né? O preço das coisas. Então fiquemos bastante atentos. Se você puder se precave aí, coloca mais um pacotinho de arroz aí na sua despensa, né? Um cafezinho, um açúcar, um sal, compre ovo, compre frango, compre carne, estoque ali o máximo que você puder, né? Até o dia 7 você tem para fazer isso, porque a gente não sabe o que vem depois. A gente ninguém pode afirmar categoricamente o que acontece depois, né? Mesmo porque essa manifestação do dia 7 de setembro, o presidente falou, o que o povo pediu eu farei. E aí vira uma sinuca de bico. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer, né, é agir de forma a se precaver, né, de maneira que a gente não venha a ter problema. A seguir eu vou passar um vídeo, na verdade um áudio, né? O autor do áudio ele não é identificado, tá? Mas quem publicou conhece, né? E ele diz o seguinte: o Olímpio Araújo Júnior do canal Mundo Polarizado, tá? Ele falou que, perguntando aí, questionando sobre essa questão de intervenção, etc e tal, né? Ele conversou com alguém que entende, que parece ser um militar, um estudioso, algum professor, eu não sei, né? E aí ele preserva a fonte, né? E coloca esse áudio, né? Que o cara manda para ele um áudio, né? E ele publica esse áudio no canal dele, que tem 265 mil inscritos. Vê lá, Mundo Polarizado. Eu até me inscrevi nesse canal, tá? E esse vídeo já tá indo para quase 500 mil visualizações, 500 mil. Então eu tô trazendo esse áudio aqui, e eu vou fazer um react rapidinho, tá? Vou passar o áudio aqui para vocês, pessoal. Eu vou fazer algumas interrupções durante o áudio, tá? E nessas interrupções eu vou dar a minha opinião, tá? Tá aqui, ó, o rapaz do canal. Foi o Luquinha, meu filho, que editou esse vídeo, tá? Ele cortou, né? Eu já dei aqui os créditos e a gente vai, então, soltar esse áudio aí para vocês. Porque você vai compreender um pouco melhor essas questões pertinentes a crime lesa pátria ou lesa Constituição, que acaba sendo a mesma coisa. O crime lesa pátria é quando um funcionário do governo, especificamente qualquer funcionário, qualquer poder da República, ousa cometer um ato indecoroso contra a própria República. Isso representa, por exemplo, as ações indevidas que o Supremo Tribunal Federal, através de seus atuais ministros, estão tomando, como, por exemplo, invasão de prerrogativa
em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo ainda não é um indicador de um crime lesa pátria, embora eles estejam ofendendo a Constituição Federativa do Brasil. Eles O que você percebe aqui é ele falando, né, que o que está acontecendo ainda não é, mas embora indique ser, né, então um crime de lesa pátria. Então, segundo essa visão, vamos dizer assim, militar da coisa, porque ele coloca aqui a imagem de um militar, esse momento de ruptura mesmo, né, para dizer assim, a lesa pátria aconteceu, ele ainda não se caracteriza. Mas o caminho que eles estão tomando é esse, né? Segundo a opinião dele, tá? Só para realmente esclarecer. ultrapassaram alguns limites. Mas, como você sabe, na gíria fala-se de corda esticada. Mas as últimas ações do ministro Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, ele integra o Supremo Tribunal Federal e é o presidente deste tribunal, agora começa uma acusação frontal à figura do chefe de Estado, chefe de governo, que é o presidente da República. Isso, em hipótese nenhuma, pode ser admitida, porque qualquer ação protocolar contra a presidência da República deve ser efetuada através da Procuradoria-Geral da República, que deve ser provocada, ou seja... Então vamos lá. Aqui ele já está entrando nesse assunto do Barroso ter aberto, né, uma investigação no TSE, né, para caçar a chapa do Bolsonaro, e fala do Alexandre de Moraes, que incluiu, né, o Bolsonaro nesse inquérito ilegal aí, né? Está se tratando do chefe do Estado. É o único que tem a força, tá, gente? O presidente, ele tem ao lado dele a força. O que esses caras podem fazer? Mandar a polícia e prender o Bob Jeff, o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter, eu, qualquer um, né? Mandar prender. A Polícia Federal, seguindo ali uma ordem judicial, ela vai e prende, né? Então, o presidente da República, não. Ele é o chefe da nação, né? Ele não é o chefe dos outros poderes, mas ele é o chefe da nação, escolhido por milhões de brasileiros, que para mim hoje é quase 100 milhões, né? Depois desse negócio das fraudes aí. E ele tem ao lado dele as Forças Armadas. Ele é o chefe, o general supremo das Forças Armadas. Então, como é que simplesmente um ministro do STF abre um inquérito e coloca o presidente dentro? Agora você vai ser investigado por mim porque você me ofendeu. Ele pode fazer isso com os outros, com o presidente da República, não. Então, aqui ele pode ser que, ele diz, né, que isso, em hipótese alguma, pode ser admitido, porque qualquer ação protocolar deve sim ser solicitada à PGR. E essa consulta não houve. Dito de outra maneira, o Supremo Tribunal não tem prerrogativa e autoridade para acusar o presidente ou invadir a prerrogativa do presidente, e muito menos instaurar nenhum processo contra o presidente, sem o permisso da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão encarregado de fiscalizar os atos do Ministério Público Federal em todo o país, e, consequentemente, controlar os processos que envolvam contra a República Federativa do Brasil ou atitudes ou ações indevidas de autoridades públicas brasileiras. Assim sendo, os atos cometidos pelo ministro Barroso e outros, como Moraes, agora estão partindo para tentar invadir as prerrogativas do cargo do chefe de governo, chefe de Estado. Isso caracteriza um perigoso expediente de crime de lesa constitucional e lesa pátria, o que está ferindo a autoridade de um chefe de governo, chefe de Estado. Eles estão tentando afrontar a presidência da República, acusando sem provas devidas, cabais e baseados na lei, sobre procedimentos sendo efetuados pelo presidente da República, que está tentando demonstrar para todo o público brasileiro que as coisas estão saindo fora do controle. Nós, brasileiros, temos o hábito de achar que a presidência da República, ou seja, o chefe de Estado e chefe de governo, tem que cumprir os nossos desejos. Isso é um ledo engano. O presidente da República tem a função de governar como chefe de Estado e chefe de governo do país. E ele, até o presente momento, tem estado dentro das suas prerrogativas e respeitos constitucionais. Ele não tem utilizado nenhum recurso que, evidentemente, já poderia ter utilizado, segundo o critério do povo, na invasão de prerrogativas, por exemplo, de membros do Supremo ou a inércia operacional do Congresso Nacional. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, para ser mais exato, os membros do Supremo Tribunal Federal têm invadido prerrogativas e ferido a constitucionalidade legal do país quando está invadindo um Congresso Nacional e também agora o Poder Executivo numa franca e perigosa ação e expediente de crime constitucional. Isso pode gerar do Conselho Nacional da República, do Gabinete Institucional e também do Ministério da Defesa, junto ao Presidente da República, Estava sem áudio aqui.
Ele continua falando aqui, tem uma vírgula ali, presidente da República, mas eu vou pausar para fazer um pequeno adendo, né? Isso pode gerar do Conselho Nacional da República, do Gabinete Institucional e também do Ministério da Defesa, junto ao presidente da República, ele vai continuar falando. O Conselho Nacional da República, tá, gente? Ele é formado pelo presidente da Câmara e do Senado, tá? Mais um conselheiro do presidente, que normalmente é o ministro da Defesa, tá? E aí tem o gabinete institucional. O que é o gabinete institucional? É aquele representado pelo general Heleno, que traz consigo a BIM, a inteligência, tá? Esse é o Conselho Nacional da República, aí vem o gabinete institucional, que é o general Heleno, que toma conta, carregando atrás de si, né? E também o Ministério da Defesa, que é o Braga Neto, tá? Só pra gente localizar aqui quem é quem, senão fica termos técnicos e ao fim e ao cabo a gente não entende, né? Um aviso pertinente, um aconselhamento para que ele tome providências para restaurar o equilíbrio institucional brasileiro. O povo brasileiro crê ou acha que o presidente deveria fazer isto ou aquilo. O presidente tem comportamento de chefe de Estado e chefe de governo e tem que respeitar as prerrogativas do seu cargo e, principalmente, cumprir a Constituição à risca, ou seja, ele só pode tomar uma atitude quando o Conselho Nacional da República, ou o Gabinete Institucional e também o Ministério da Defesa o aconselharem a tomar, na medida em que também o Procurador-Geral da República, o PGR, haver notado uma invasão de crime lesa constitucional ou lesa pátria. Só lembrando, né, que naquele conselho, conselho que o presidente monta, né, o PGR também está presente, tá? Não é só os que eu falei, tinha esquecido aqui do Augusto Aras, tá bom? São eles que aconselham o presidente neste caso, mas ele vai explicar mais à frente como que é isso. Nesse caso, tomando essa atitude, o presidente passará a agir vigorosamente dentro dos preceitos constitucionais. Isso pode significar muita coisa. A decretação do artigo 142 ou do 136, ou especificamente o ato institucional, que é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente, no qual passa todos os poderes constitucionais para as mãos do presidente da República. Inclusive cessa-se todos os direitos civis de todos os brasileiros e ele tem autoridade suprema, com apoio das Forças Armadas, garantido por preceitos constitucionais, a fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal por estarem agindo contra a República. Pode-se perguntar o seguinte: por que isso ainda não foi feito? Porque isso não é feito segundo as expectativas da nação ou do povo, mas sim quando determinado momento ou atitude ou ação se faz necessária na emergência de se ver ameaçar a República e o equilíbrio institucional do país. Você compreende isso? Então tudo tem um momento certo para ser feito, realizado dentro do espectro da lei. O presidente da República só pode tomar uma atitude quando ele julgar, pelo seu próprio critério, consultando o Conselho Nacional da República, de que não há outra saída a não ser fechar o sistema e promover uma restauração da ordem pública no Brasil. Pausar aqui. O presidente, ele ouve o Conselho, né? Ele não é obrigado a seguir o Conselho, tá? Que esse grupo vai dar para ele, tá? Ele tem a sua própria decisão. Então, por exemplo, ele vai explicar mais à frente aqui, tá até escrito na tela aí, né? Quando ele pega esse artigo aqui, eu vou multiplicar o artigo para não dar problema, porque parece que a plataforma aqui não gosta muito, né? Então, quando ele pega esse artigo aí, 284, vocês entenderam? Elevado ao quadrado, tá? O presidente ele tem a prerrogativa de fazer isso sozinho, tá? Ignorar todos os conselheiros. Né? Só que aí tem um problema. Se o Arthur Lira, né, e o Pacheco, que estão nessa reunião aí de conselheiros do presidente, né, eles falam, não, a gente não aceita, né, o artigo 284, vocês estão entendendo? A gente não concorda, né, eu acho que não é a hora, e o presidente mesmo assim decreta. Vale lembrar que isso tem que passar pelo crivo do Senado e da Câmara, pelo Congresso, na verdade, reunido, né? Mas eles aconselharam o presidente a não fazê-lo, mas o presidente tem a prerrogativa de mesmo assim fazê-lo. Só que se eles não aprovarem, aí o negócio começa a ficar mais tenso. Presta atenção. As providências seriam a decretação ou do artigo 142, ou mesmo de um ato institucional que era muito mais forte que o artigo 142. Aí ele fala do ato institucional. A Constituição não prevê, tá, gente? Vamos ficar bem claro aqui. A Constituição não prevê o ato, o AI, né? Que é o ato... ato constitucional, como que é? Esqueci o nome. O pessoal fala do AI-5, né? Ato
institucional, alguma coisa assim. É institucional. Isso aí é uma prerrogativa depois que a coisa degringolou, né? Eu solicitei a aprovação de um 42 ou de outro artigo da Constituição, o presidente solicitou e foi barrado. O Congresso não aprovou. Então, o presidente agora ele tem a prerrogativa de, junto com as Forças Armadas, ele tomar conta da situação. Só que quando ele faz isso, olha só o que acontece. A colocação de tropas federais em todos os estados e municípios, no país como um todo, e, eminentemente, a prisão sumária de todos aqueles que, pelo Conselho Nacional da República, Gabinete Institucional, Ministério da Defesa, ou com a participação do PGR ou não, decretaram uma intervenção absoluta no Estado brasileiro. Absoluta. Vamos pegar essa palavra aqui, absoluta. O que é absoluto? O presidente ele passa a ser o chefe absoluto do país. O que isso quer dizer? Que os nossos direitos, os outros poderes, a mídia, enfim, tudo isso está na mão do presidente. Então ele pode simplesmente balançar a República. Isso parece a muitos intervencionistas ser bom, tá? Mas isso é muito ruim porque o efeito negativo do âmbito internacional é gigantesco. Tem que se perguntar se nós estamos preparados para isso. Eu até então não sabia que o presidente tinha como arrogar para si, né? Só que aí o que acontece? Aqui nós estamos falando mais de Constituição. Lembra que o presidente tem falado? Eu tenho meios de agir fora das 4 linhas. Então é disso que o presidente falava. E eu não entendia. Ouvindo esse áudio, eu cheguei a essa conclusão. Então, já que eles lá estão agindo fora das 4 linhas, só tem um jeito de eu resolver isso. É sair das 4 linhas da Constituição. Entenderam agora? Bingo! Deixa eu soltar aqui o... Isso representa, no caso do artigo 142, que dependeria de aprovação do Congresso. Caso o Congresso não aprove, aí sim, o presidente poderia lançar mão do expediente da decretação do ato institucional, que é um ato privativo da Presidência da República, na qual todos os poderes constitucionais saem do papel e vão para as mãos do Presidente da República e das Forças Armadas. Com crise institucional instalada a partir da promulgação de um ato institucional, o presidente pode fechar o Supremo Tribunal, fechar o Congresso Nacional, controlar as vias de comunicações em todos os sentidos, cercear direitos civis, promover toque de recolher ativo em todo o país. Então será realmente aquilo que nós chamamos caos institucional, porque o presidente usará da sua força como chefe de governo, chefe de Estado e agora chefe absolutista dos preceitos constitucionais. Absolutista, essa palavra ela é muito importante, né? Porque isso a esquerda vai chamar de ditador. Então, eu até percebo quando a esquerda fica atiçando o presidente para que ele tome essa atitude. Para quê? Para eles terem a narrativa, né, de que o presidente de fato era um ditador, como ele horas disseram. Né? Só que há uma questão. Através de um 42, a narrativa de... Falei aqui, mas tudo bem. A narrativa de ditador, ela se encaixa, né? Para ele se encaixa. Mas quando ele entra como chefe de governo... o chefe de governo, né, e de Estado passa a ser um chefe absolutista, significa que essa narrativa ela nem tem como mais encaixar, porque está na mão dele permitir essas pessoas, que essas pessoas falem ou não a respeito dele, esse tipo de coisa. Então, um cala-boca fica muito fácil, né? Eu não sei se eu quero isso pro meu país, sinceramente eu não sei, mas temos outra saída? Vamos continuar aqui que já está quase no fim. Eu falei que o vídeo ficaria longo, paciência. O que está acontecendo no Brasil é que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral estão numa franca campanha, numa picuinha política, em ativismo político contra a figura do presidente da República, que é o chefe de Estado, chefe de governo. Isso, obviamente, terá que chegar a termo, de um jeito ou de outro. Não temos nenhuma saída emergencial diante desse quadro que vem. O que ele diz, isso obviamente terá que chegar a termo, de um jeito ou de outro. Né? O que é a termo? Nós temos que achar um meio termo aí, nós temos que apaziguar isso na lábia, na conversa. Porque senão vai para o que tem que ir, né? Não temos nenhuma saída emergencial, ele vai continuar falando aqui. E ele também comenta, e eu concordo com ele, que ele duvida muito que esses caras vão recuar. Então parece que a gente não tem saída, tá, gente? Formando. E as pessoas ficam cobrando muito do presidente, mas deixa eu lembrar, você me parece um pouco novo. Me parece. Na época de 31 de março de 1964, as pessoas pensam que foi só a vontade do presidente. Não foi. Não foi apenas pela manifestação do povo na rua,
ou o pedido do Congresso à época, da mídia, reunidos num só coro que pediram intervenção militar constitucional naquela época, não. O fato é que decorreram 10 anos 10 anos anteriores, antes daquele desfecho. Veja bem o que eu estou explicando para o senhor. Levou 10 anos antes da promulgação de 31 de março de 1964 da intervenção militar constitucional. Não foi uma coisa da noite para o dia. Vocês estão percebendo aí? Que o povo, não, que tá na hora de agir, passou da hora, a corda já rompeu, a corda já esticou, essa corda é corda de band de ano. Mas você vê que há todo um processo de desgaste que tem que obrigatoriamente serem causados, né, para que ao fim e ao cabo fala, não dá mais, né? Então o presidente ele tem que se segurar e ele tem que ir empurrando o máximo que ele pode, tentar chegar a termo, como ele diz, antes de tomar qualquer decisão. Porque uma vez tomada não tem mais volta. E o desfecho disso, ninguém pode prever. Ninguém. Nem eu, nem você, nem o militar, nem a inteligência. Ninguém pode prever o desfecho disso, né? Todo mundo faz o possível para entrar na guerra. Mas depois que entra na guerra, ninguém tem certeza de que vai ganhar. Ninguém tem certeza de quantas baixas terão. O negócio é tenso. É tenso. Então levou 10 anos para que acontecesse o que aconteceu em 31 de março de 64. Foram 10 anos de tentativas, né? Eu creio que o presidente não tem 10 anos, tá? Porque veja bem, se ele cai do poder, por exemplo, via mão grande nas eleições, ele não consegue a reeleição, nós sabemos que estamos todos fodidos. Desculpa o termo, mas é isso mesmo, né? Porque essa galera que vai tomar o lugar, como diz o Zé Disseu, que nós vamos tomar o poder, essa galera virá com sede de vingança. E eu, tu, ele, nós, vós, eles, que hoje defendemos o presidente, estamos ferrados. E o presidente que sai do país com a sua família, tá? E vai buscar asilo em outro local, né? Se ele quiser permanecer vivo, porque ele vai ser lá preso, torturado e morto. Eles vão usar o presidente como exemplo. Então, eu acho que o presidente não tem esses 10 anos, mesmo porque os tempos são outros, né? A coisa agora ela é muito mais dinâmica. As pessoas, a informação naquele tempo, ela levava meses para atravessar o país. Hoje não, em segundos todo mundo está sabendo. Então, esses 10 anos talvez seja resumido em 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 4 meses, que é o que falta aí. Mas leva tempo. Então, esse negócio de ser imediatista. 7 de setembro eu vou para a rua, no dia 8 no máximo eu quero uma solução do presidente. Não vai ser assim, não. Nós estamos aí com o Brasil em crise há 2 anos. Isso não quer dizer que vamos esperar 10 anos, porque a crise que está se aprontando ou se estabelecendo no Brasil a partir dessas últimas ações do TSE e do STF apontam para uma sugestiva interferência do Poder Federal Executivo em todos os poderes em breve. É uma questão de tempo. Questão de tempo. Ou o que deveria ser o ideal, o Supremo Tribunal Federal recua para sua posição e poder em prerrogativa constitucional, tanto quanto o TSE, ou então de continuarem os ataques e as investidas com a tentativa de criminalizar o chefe de governo, o chefe de Estado, sem provas contundentes, baseado apenas no achismo, porque é isso que eles estão fazendo, vai obrigar o Conselho Nacional da República, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa e o Presidente da República a decretar uma intervenção militar constitucional do país. Isso será, do ponto de vista prático, muito desastroso. Porque isso interfere em muitas coisas, inclusive no plantel econômico do país. Aqui ele fala de maneira superficial, né? Mas o plantel econômico, né? Frente ao mundo, como é que o país fica. A gente pode sofrer sanção da ONU, porque essa galera tem apoio lá fora, tá? Essa galera tem apoio internacional, né? Eles vão buscar o apoio internacional, porque se acontecer alguma coisa aqui, eles fecham o país, como aconteceu com Cuba. Então as nossas exportações, importação, viagens, turismo, tudo isso se fecha, a gente fica meio que numa ilha, né? Eu posso ser bem sincero com você, eu não tô nem aí para a questão mercadológica internacional. O problema é que hoje em dia está tudo interligado, porque nós brasileiros temos tudo aqui. Para pensar, o tamanho dessa nação. Nós hoje alimentamos 40% da população do mundo, né? Nós somos autossuficientes na nossa energia, somos autossuficientes em petróleo. O brasileiro, ele tem uma mente, sabe, para desenvolver as coisas. Então, tudo que nós precisamos, nós temos aqui. Mas, infelizmente, isso não basta, né? Quando você perde a relação exterior, o negócio fica sério, porque outro país pode querer nos invadir e a gente não vai ter nenhum apoio sequer militar para nos ajudar. Então é meio complicado desse ponto de vista, tá? Então esperemos que esses senhores, embora não tenhamos essa esperança, ponham a cabeça no lugar e recuem antes que seja tarde demais.
porque uma vez decretado tanto o artigo 142, com aprovação do Congresso ou recusa do mesmo, que aí estará comprometida a ação do presidente, ele terá que lançar a mão de outro expediente, o ato institucional. Se for promulgado, aí sim o Brasil entrará num momento muito crítico, institucionalmente e legalmente falando. Esperemos, embora eu particularmente não creia, que os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral não vão recuar, porque eles estão no ativismo político patente contra a figura do presidente, o que caracteriza-se como um crime lesa pátria, porque não se pode afrontar o chefe de governo, chefe de Estado. Isso não é possível sem uma ação devida promovida, por exemplo, pela Procuradoria-Geral da República com todas as provas contundentes. Eles estão, em suma, abusando, extrapolando as suas prerrogativas e isso tem um preço. Há um preço a ser pago. Se eles querem pagar para ver, eles vão acabar tendo a resposta que querem, ou seja, uma intervenção federal. E se isso acontecer, aí sim o caldo vai tornar de vez. Ok? Um abraço. Bom, pessoal, tá aí. Esse é o tipo de conteúdo que você tem que ouvir umas 10 vezes. Porque tem alguns detalhes aí que passam despercebidos e agora que eu vi, por exemplo, tinha coisas aí que eu não tinha pego, né? Então, ele é bem claro, né? Ele é bem objetivo. Para que haja o 284, o presidente precisa do Conselho Federal da República, né? Ele tem que ouvir o Conselho. Feito isso, ele tem que pedir aprovação ao Congresso, né? Essa ação que ele impetrou de impeachment contra o Alexandre de Moraes e o Barroso, que ele vai entrar nessa semana no Senado, já vai dizer muita coisa, né? Se ele tem ou não Congresso. Ele está testando todas as instituições. Ele está tentando arrumar um meio pacífico, né? E o presidente, outrora, ele fala um negócio que vai se confirmar lá com o mensalão chinês que o Roberto Jefferson cita assim que é preso, né? Que ele cria aquele áudio lá. O presidente falou no cercadinho, falou em live, né? Que ele não vai entrar nos pormenores da questão do país, ou seja, o problema não é o país, tá? O problema são os parlamentares, né? Que estão aceitando, sim, né? Benefícios em troca de abrir mão da nossa soberania, em troca de trocar a cor de sua bandeira. A culpa, segundo o presidente, já que ele não quer, quem é que quer brigar, né, com um país tão forte quanto, né, o Xing Ling, então o presidente deixa claro que a culpa são desses parlamentares, logo são inimigos da pátria. Então você vê que o hall, né, de prisões, vamos assim, que terão que ser feitas, ele é gigantesco. Esses caras tudo vão vazar do país. Né? Vão buscar proteção lá em quem os aninha. Então o presidente ele não quer se indispor com nenhuma nação, mas tem um problema muito sério aqui dentro, né? Essas pessoas estão aceitando dinheiro de nações e isso afeta diretamente a soberania. Respaldo do povo o presidente tem, só que você viu que é uma decisão muito séria e o presidente já demonstrou essa preocupação no cercadinho, né? Você tem noção do que acontece se houver uma ruptura? Você está preparado para isso? Foi essa a pergunta do presidente, porque vai ser punk. Mas se é a única saída para libertar a nossa pátria, que seja feita e que o Criador nos ajude. Obrigado para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Desculpa, o vídeo teve que ficar longo mesmo. Até o próximo vídeo, a próxima live, se o Criador dos céus e da terra assim nos permitir.